Bom dia, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar um pouco sobre a biossegurança em radiologia na área odontológica. O nosso grupo foi subdividido em 9 temas e cada aluno vai falar um pouco sobre o assunto. Eu vou começar falando sobre o conceito e a importância da biossegurança em radiologia odontológica. A biossegurança ela é um conjunto de medidas que serão aplicadas para reduzir e eliminar os riscos químicos, físicos e biológicos existentes no ambiente clínico. A partir da década de 80 foi quando a biossegurança teve seu maior impacto, porque foi com o surgimento da AIDS que os profissionais ficaram mais preocupados em se proteger contra o vírus. Então, eles começaram a usar mais os equipamentos de EPI, a se proteger de outras maneiras, o que acabou passando isso para os pacientes e para as outras pessoas. Os riscos que a radiologia odontológica traz é risco de contaminação cruzada através da saliva, do sangue, riscos a agentes biológicos e o risco de exposição à radiação, né? Então, qual que é a importância da biossegurança? A biossegurança ela vai eliminar, ela vai reduzir os riscos de contaminação, né? Então, o risco que um paciente pode passar para o outro, o risco que o paciente pode passar para o profissional passar para o paciente. Então, quando você aplica a biossegurança no seu consultório, você está protegendo a todo mundo. Você está tendo compromisso com a qualidade e o bem-estar no seu atendimento. Então, o bem-estar de todo mundo é o essencial. Por isso que a biossegurança ela é tão importante. As medidas da biossegurança é o uso de EPI, luva, jaleco, máscara, touca, a barreira de proteção dos equipamentos, a higienização de superfícies e o descarte correto de resíduos, que não pode ser esquecido, porque se você coloca um material cortante, por exemplo, num lixo normal, que qualquer um pode pegar, o risco da pessoa se cortar é muito fácil. Então, deve ter o descarte correto de resíduos. Então, a biossegurança ela é essencial na rotina de um dentista, ela é essencial na prática radiográfica e em qualquer outro procedimento, e deve estar presente no seu consultório para promover um ambiente seguro para o paciente e para o profissional. Oi, meu nome é Raíssa e o meu tema é sobre a legislação e as normas aplicáveis à radiologia odontológica. As instituições citadas é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o CNAN, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. A Anvisa ela aborda sobre a regulamentação da radiologia odontológica, onde as normas são voltadas para a proteção do paciente, do profissional e do público contra as radiações ionizantes. Os princípios da Anvisa abordam a justificação, a otimização e a limitação de doses. E o objetivo é assegurar que toda exposição seja necessária, com a menor dose possível e que ainda assim obtenha uma qualidade diagnóstica. A Anvisa ela tem algumas exigências, que é a sala segura, com sinalização, barreiras e blindagens, os EPIs e o monitoramento ocupacional com dosímetros e os registros periódicos com uma fiscalização constante. Mas assim tem alguns desafios, que é o alto custo e a complexidade de implementação, a fiscalização insuficiente e a falta de atualização tecnológica em alguns serviços. A CNAN fala sobre as normas de radioproteção, onde a norma 3.01 fala, assim como a Anvisa, sobre a justificação, a otimização e a limitação de doses. Já a norma 6.14 fala sobre os requisitos técnicos, que é a blindagem de sala, as cabines de comandos seguras e o controle de qualidade. Existem também alguns desafios, como o custo de infraestrutura, a falta de capacitação profissional e a deficiência de manutenção dos sistemas de radioproteção. E assim surgem algumas necessidades, como a fiscalização efetiva, o treinamento contínuo e a cultura de segurança radiológica nas práticas odontológicas. E por último, o CFO fala sobre a resolução da norma 258 de 2023, onde regulamenta a atuação do técnico em saúde bucal na radiologia odontológica. Os principais pontos são que as atividades só podem ser realizadas sob a supervisão direta ou indireta do cirurgião dentista. A supervisão direta são os exames clínicos e a supervisão indireta são as atividades extraclínicas. E a responsabilidade legal vai ser sempre do cirurgião dentista. E com isso surgem algumas críticas,
como a centralização excessiva no cirurgião dentista, a limitação de autonomia do TSB e o risco de restrição da agilidade nos procedimentos. Mas também é importante para garantir a segurança e a ética profissional, assim como também reforça a necessidade do equilíbrio e da valorização das categorias auxiliares. Oi, tudo bem? Meu nome é Lara. Hoje eu vim apresentar para vocês sobre os equipamentos de proteções individuais e as barreiras físicas na radiografia odontológica. A radiografia odontológica, ela utiliza radiação ionizante e os riscos principais são os efeitos determinísticos da radiação: câncer, mutações, queimaduras e cataratas. A biossegurança ela é essencial para proteger o paciente, o profissional e também a comunidade. Os principais equipamentos são o avental pumbrífero, que reduz aí 90% da radiação. Ele deve cobrir tórax, abdômen e as gonadas. Também temos os protetores de tireoide, que protege as glândulas extremamente radiosensíveis, Ele é recomendada em todas as radiografias intraorais. Óculos, pumbríferos, aí que previne a catarata, a radiolosidade, e é importante para todos os profissionais ali que estejam operando rotineiramente. Outros equipamentos são as luvas descartáveis, as máscaras, que protegem contra a contaminação biológica do ambiente radiológico, toucas, jalecos e mangas longas, evitam contaminação de superfícies da roupa. Calçados fechados, permeáveis, aí, que evita acidentes, líquidos entrar em contato com alguns resíduos. E uma observação importante é que a gente não pode fazer a substituição desses equipamentos sem as barreiras físicas, porque elas também são muito importantes. As barreiras físicas são paredes pumbríferas também, a espessura deve ser de 2 milímetros, elas podem ser revestidas também por gessos baritato e uma proteção de chumbo. Também temos as cabines blindadas, são espaços reduzidos com proteção completa para o operador, portas reforçadas também com chumbo para evitar o vazamento da radiação para os corredores. Também temos os vidros poliféricos, que ajudam também a observar o paciente ali sem colocar em risco a exposição da radiação. A distância do posicionamento do operador deve ser pelo menos de 2 metros de feixe primário, ângulo de segurança aí também de 90 a 135 graus em relação ao raio central. A definição obrigatória também diz sobre as placas, símbolos internacionais da radiação, indicando que aquele local contém ali a entrada restrita, tanto para acompanhantes quanto para pessoas também grávidas. Isso tudo traz aqui pra gente boas práticas, querer verificar aí a integridade sempre dos aventais, substituir eles se eles tiver com alguma danificação, e tem que ser uma substituição imediata. Isso tudo para garantir, pacientes recebam avental e protetor de tireoide adequados para fazer essas radiografias. E manter barreiras físicas também, sempre muito importante, junto com os outros equipamentos, para assim a gente conseguir trabalhar e ter assim um laudo técnico, e treinar as equipes regularmente, para eles não esquecerem como é que deve ser as práticas. Uma reflexão e a crítica que temos sobre isso são falhas comuns em clínicas radiológicas que não fazem fiscalização correta dos equipamentos, a ausência do protetor de tireoide na radiografia é imensa. Profissionais também, que não conseguem manter a distância adequada, às vezes por falta, do manejo, do dia a dia, acaba esquecendo, ou até a falta de equipamentos, E a conclusão disso tudo é que tanto os equipamentos quanto as barreiras físicas são os pilares, da biossegurança em radiologia odontológica. Elas reduzem risco de exposição, aumenta a biossegurança do atendimento.
E isso tudo sobre as normas da Anvisa, da CNME e da CNFO, né, para garantir aí a padronização em todas as clínicas radiológicas. Bom, pessoal, eu sou Maria Júlia e vim aqui para falar um pouquinho para vocês dos protocolos de higienização e desinfecção de aparelhos radiológicos. Muitas vezes as pessoas ficam presas no simples fato de bater algum produto químico e achar que está tudo limpo. Isso não tem nada a ver. É importante a gente somar produtos químicos de qualidade, mas manejo correto de desinfecção. Pois assim, o paciente será protegido, o profissional será protegido e a gente terá um diagnóstico eficiente. Ao longo dos anos, tivemos vários marcos regulatórios a essa parte de higiene e saúde. Uma resolução da Anvisa de 2012 lançou produtos específicos para a área da saúde, garantindo maior eficiência dos produtos para retirar restante de saliva, gotículas que espirram ou que ficam ali presas. Tivemos também a classificação de Spalding, que classifica entre itens críticos, semicríticos e não críticos para limpeza. Os críticos vão ser aqueles que tiveram penetração direta na mucosa, ou seja, os materiais vão precisar ser estéreis e muito bem limpos para evitar contaminação cruzada. Os semicríticos vão ser aqueles que só tiveram um contato com a mucosa, não teve uma penetração, não sendo necessário a esterilização. E por fim, os não críticos, eles vão ter contato só com a pele e os riscos de contaminação são menores, ou seja, os cuidados para a limpeza desses materiais também são menores. Os críticos, a gente vai ter que desinfectar e esterilizar. Os não críticos, a gente não desinfecta e nem precisa de esterilizar. E os semicríticos, a gente só precisa de desinfectar. Na prática, a gente enfrenta diversos desafios, pois muitos dos aparelhos possuem diferentes tipos de materiais e a cada material é necessário um tipo de cuidado específico, fazendo com que muitas vezes alguns materiais sejam mais limpos do que os outros. Isso é de extrema importância, pois pode acontecer de, às vezes, o material, o químico que você usou não seja ideal para aquele material. Outra coisa que desafia muito é a produtividade. Muitas vezes as pessoas querem fazer mais e esquecem do primordial, o cuidado com o paciente. Isso é outro desafio que, assim, enquanto não for levado em consideração a prática com a teoria e não entrar em um consenso, que na prática a gente tem muito paciente, mas é preciso a gente tirar um tempinho para fazer essa higienização, muitas vezes a gente vai estar contaminando a nós mesmos e os próprios pacientes. Por fim, eu vou falar um pouquinho dos problemas que foram observados nos estudos. Depois do Covid, muitos materiais de limpeza pesada foram adicionados no nosso meio, trazendo prejuízos para os materiais, danificando, corroendo e etc. Ou seja, a falta de preparo de qual material usar, novamente a gente bate nessa tecla, que pode prejudicar o equipamento. E, nisso, muitos profissionais não limpam do modo correto, ou às vezes nem limpam, com medo de desgaste prematuro dos equipamentos, esquecendo que o primordial é manter a segurança do paciente e também do profissional. Ultimamente, o protocolo mais bem implantado que a gente estuda, que a gente vê nas nossas aulas e em estudos, é a utilização do álcool 70. A gente passa sobre as superfícies do álcool 70 com papel para tirar os resíduos. A gente sabe que o álcool 70 ele é muito eficiente para a desinfecção e é fácil de se adquirir. Hoje em dia a gente não vê mais em supermercados, como a gente viu na época do Covid, mas em lojas específicas para a área odontológica a gente acha, em outros diversos lugares a gente também está achando. E é um bom material para custo-benefício. Olá, meu nome é Gustavo, eu sou um dos integrantes do grupo que está apresentando sobre biossegurança na radiologia odontológica e anteriormente foi dito para vocês sobre o conceito de biossegurança, a sua importância, foi dito também a legislação, falou sobre a Anvisa e também sobre os EPIs. Agora, o meu foco é apresentar para vocês
as principais técnicas que nos permitem minimizar a dose de radiação que é transmitida através da radiologia para o paciente e também para o operador. Tudo isso baseado em evidências científicas que eu vou trazer. Então, o nosso foco da radioproteção é o paciente, o operador, e tudo isso é baseado num conceito do termo ALARA, que traduzido do inglês significa tão baixo quanto razoavelmente possível. Como nosso objetivo é diminuir o máximo de exposição do paciente a essa radiação, a gente vai ter algumas técnicas para melhorar essa relação. O uso de colimadores retangulares é muito importante. Ele é uma estrutura, um dispositivo que já é acoplado no raio-x e que vai diminuir a quantidade de exposição e de radiação que vai chegar no paciente. Então, se você quer fazer a radiografia de uma determinada área, ao invés do raio-x atingir toda essa parte do paciente, com o colimador, ele vai reduzir apenas para a área de interesse sua. Então, vai diminuir bastante a exposição do seu paciente. É como se você estivesse modulando o feixe de luz que vai atingir o paciente. Temos também feixe de alumínio, que ele é usado. Então, o filtro é como se fosse um filtro. Ele é um filtro que ele é colocado no raio-x e que vai filtrar as partículas da radiação de baixa energia. Então, vai melhorar a qualidade de imagem e também vai diminuir a exposição do paciente. Temos também filmes F-Speed, que é um filme que ele é muito mais rápido, então o paciente fica menos tempo exposto. E também temos os sensores digitais, que permite uma visualização melhor e também é um pouco mais rápido. O uso desses dispositivos que eu falei já vai acrescentar uma grande diferença nessa exposição do paciente, de forma positiva, é claro, vai diminuir essa exposição. Mas também, o importante é a gente reduzir esse tempo de exposição do paciente, ou seja, não solicitar exame que seja desnecessário, porque você só vai estar expondo o seu paciente à radiação. E também uma coisa que é muito importante é a utilização do avental de chumbo e também o protetor de tireoide, que vai ajudar e muito na proteção contra essa radiação. Agora, voltado para o operador, é importante que ele mantenha uma distância de aproximadamente 2 metros de distância da fonte de radiação. Além disso, também manter uma angulação em relação à fonte de 95 graus a 135 graus. E algo muito importante é o operador não segurar com a mão direto na boca do paciente o filme que vai tirar a radiografia, porque a sua mão vai ficar muito exposta à radiação. E também você não estaria a 2 metros de distância da fonte. É importante também que tenha barreiras de proteção. A gente tem o que chamamos de paredes plumbíferas. Então é como se fosse um vidro que vai te proteger dessa radiação. É utilizado também o dosímetro individual. É um equipamento que você vai utilizar no seu jaleco e durante o tempo que você for fazendo os exames, no final do mês geralmente, ele vai verificar a quantidade de radiação que você foi exposta. Então, no final do mês, você vai conseguir saber se você foi muito exposto ou se você está dentro do limite que é razoável para manter esse equilíbrio. E também ter um treinamento e atualização contínua da equipe de radiologia, certo? Essas técnicas vão ajudar em muito na proteção do paciente e também do operador. Para terminar, eu trago aqui algumas evidências científicas e dados que eu obtive de pesquisas que comprovam que essas técnicas diminuem e muito a quantidade de radiação que o paciente e o operador vai receber. Então, o colimador retangular, ele diminui em 60% a dose que o paciente vai receber. É um número muito grande, é uma diferença que é absurda. E também
Os sensores digitais, eles diminuem de 50% a 70% da dose. E por fim, sem essas barreiras que eu disse, o operador ele recebe até 10 vezes mais radiação. Então, isso comprova a importância que é aplicar essas técnicas no contexto do dia a dia, porque não é uma vez só que vai causar problema, mas é repetição de várias vezes, certo? Então, o que a gente pode concluir disso? A segurança radiológica ela é parte fundamental do dia a dia do profissional e também da sua formação ética, porque você está se protegendo e também protegendo o paciente. Técnicas simples e eficazes já reduzem e muito a dose que vai ser enviada para o operador ou para o paciente. Por exemplo, manter uma distância de 2 metros vai diminuir bastante a radiação que esse operador recebe. E também proteger o paciente e o operador, ele é uma responsabilidade do cirurgião dentista. Então não é opcional, é uma responsabilidade. Certinho? Obrigado. Tudo bem? Meu nome é Cauã e eu vim falar para vocês agora um pouquinho sobre biossegurança em radiografias intraorais e extraorais. Bom, a gente sabe que as radiografias, tanto intraorais quanto extraorais, são extremamente importantes para o diagnóstico odontológico. E a gente também sabe que, infelizmente, elas estão relacionadas à contaminação, seja através da saliva, do sangue ou de alguma superfície. E por isso a biossegurança é tão importante, tanto para proteger nós profissionais, quanto para proteger os pacientes também. Bom, devido a essa importância da biossegurança, no Brasil e no mundo já existem normas e diretrizes que vão orientar o manejo correto e seguro das radiologias dentro da área odontológica. Bom, o CDC traz para a gente recomendações específicas sobre o manejo de barreiras e da desinfecção dessas superfícies que vão ser utilizadas para fazerem as radiologias odontológicas. Além disso, o CFO traz para a gente também um manual de boas práticas que devem ser realizadas na parte de biossegurança. E, por fim, a Anvisa traz para a gente também como deve ser feito o manejo correto dos resíduos que serão produzidos através dessas radiologias e desses exames radiológicos. Nos exames intraorais, o risco de contaminação é maior, justamente por estarmos trabalhando dentro da cavidade bucal desse paciente. Então, o uso de EPIs como luva, touca, máscara, óculos, avental é obrigatório. Na parte de sensores, cabos, sensor digital, o encapamento deles como barreira descartável também é obrigatório. A esterilização dos mordedores e posicionadores após o uso e também devemos nos atentar principalmente à parte de higienização, como a lavagem das mãos e a separação do que está contaminado do que não está contaminado. Já nos exames extraorais, o risco de contato com saliva, sangue é um pouco menor, mas mesmo assim, todos os mordedores, os apoios, suportes devem ser encapados com alguma barreira descartável e a desinfecção do equipamento também deve ser feita entre um paciente e outro. A biossegurança ela não vai estar relacionada exclusivamente durante o exame, ou pelo menos não apenas durante o exame, mas sim durante o pós também, que seria a parte de descarte dos resíduos que foram produzidos por esse exame. Então devemos nos atentar ao descarte correto dos filmes radiográficos, especificamente daquela laminazinha de chumbo, nos atentar ao descarte dos EPIs de forma correta, no lugar correto, ao tratamento dos químicos, como o fixador e o revelador, nos atentarmos a esse descarte correto. Como esse descarte deve ser feito? Bom, a parte de papel, alguma barreira que não tenha tido contato com alguma secreção, essas coisas assim podem ser descartadas em lixo comum. Agora, se for a parte de EPI ou alguma barreira de proteção que tenha entrado em contato com alguma secreção, ou com sangue, ou com saliva, elas vão ser descartadas naquele lixo de aparência mais leitosa, aquele lixo branco que tem o símbolo de risco biológico. E quando a gente fala de químicos, como o fixador e o revelador, eles não podem ser descartados de qualquer maneira, não podem ser descartados em qualquer ralo ou em algum lugar assim. Eles devem ser armazenados em um recipiente com tampa e encaminhados para a empresa responsável por esse descarte. Bom, apesar das normas e diretrizes que a gente tem que seguir, estudos mostram uma certa dificuldade na adesão dessas práticas de biossegurança. Algumas pesquisas mostraram contaminação em sensores e placas de fósforos que são utilizadas em radiografias.
Isso porque a barreira descartável ou ela não foi suficiente ou ela foi aplicada de uma maneira incorreta. E outra pesquisa mostra também que alguns métodos de desinfecção podem prejudicar no desenvolvimento da imagem. Então, um dos desafios que são encontrados dentro dessa parte de biossegurança em radiografias é conciliar, equilibrar a biossegurança com a eficácia do diagnóstico. Bom, concluindo, a biossegurança vai ser um fator indispensável tanto para radiografias intraorais quanto extraorais, a fim de garantirmos um atendimento de qualidade odontológico. E para isso, ela vai exigir protocolos bem definidos, uma adesão rigorosa das normas e diretrizes e um treinamento constante da equipe que vai realizar esse tipo de exame, para que assim a gente consiga ter segurança dentro desses exames, tanto para o paciente quanto para o profissional. Meu nome é Ana Clara Pondé e eu vou falar sobre processamento de imagens radiográficas, tanto analógicas quanto digitais, com segurança dentro da odontologia. Para a gente falar sobre esse tema, é necessário saber diferenciar os dois métodos. O analógico, ele é um método mais tradicional, que utiliza filmes radiográficos. Cada filme radiográfico é capaz de obter uma única imagem e sua visualização depende de um processamento químico. Já o digital, ele é um método mais moderno. Ele utiliza sensores ou placa de fósforo que são capazes de obter múltiplas imagens e sua visualização depende apenas da conversão da radiação ionizante em sinais digitais, e isso acontece na hora da radiografia. Num contexto geral de biossegurança, são necessários alguns cuidados básicos, como a utilização de EPIs, que são touca, óculos, máscara, luvas, jaleco, sapato fechados, além do uso de barreiras de proteção, de uma higienização adequada tanto do ambiente quanto dos equipamentos, de um treinamento contínuo da equipe e do descarte correto dos resíduos. Aprofundando no método analógico, é necessário um cuidado especial quando se trata do processamento químico, já que utiliza produtos que têm alta toxicidade. Para descarte de resíduos, também é muito importante que seja descartado de maneira correta, já que os filmes radiográficos possuem metais pesados, como prata e chumbo, e o descarte pode ser feito em hospitais, que possuem uma coleta específica para esse tipo de material. Já o método digital é necessário um cuidado quando se diz a respeito das placas de fósforo, já que é utilizado a mesma placa de fósforo em diferentes pacientes. Para isso, utiliza-se uma barreira de proteção que deve ser utilizada e descartada logo após o uso. Além disso, é necessária uma boa higienização dos equipamentos, principalmente da placa de fósforo, que normalmente utiliza produtos não corrosivos, exemplo, o álcool isopropílico. Com todas essas medidas de segurança, é capaz de ter a proteção tanto dos profissionais, quanto dos pacientes, quanto do meio ambiente, fazendo jus à biossegurança odontológica. Olá, meu nome é Ana Clara Paiva e eu vim falar sobre as formas de prevenção de infecção cruzada no ambiente radiológico. Bom, a nossa profissão, a odontologia, ela envolve uma série de fatores de risco que podem trazer prejuízos tanto para o profissional quanto para o paciente. E uma delas seria a infecção cruzada, que é a transmissão de micro-organismos de uma superfície para uma pessoa, de pessoa para pessoa. Por isso que é a indireta, que é por superfícies, objetos, e a direta, que é de pessoa para pessoa, por contato físico. Bom, e existem medidas de segurança nos protocolos de biossegurança que vão prevenir que essa infecção cruzada aconteça. Uma delas, a primeira delas, no caso, seria o uso de luvas durante o procedimento, para assim evitar o contato direto com a saliva e o sangue contaminado do paciente. Bom, a segunda forma de prevenção é a desinfecção de objetos e superfícies do ambiente com álcool 70, para evitar a contaminação de agentes contaminadores. A terceira forma é o fato de esterilizar todos os materiais que vão ser usados, para que assim ocorra a destruição de todos os micro-organismos. A quarta forma seria o uso de barreiras protetoras, para que assim se evite o máximo possível de contaminar outros objetos que não serão usados. A quinta forma seria de prevenir a contaminação, levando os filmes usados para a câmara escura, para que assim quebre toda a cadeia de infecção. E a sexta forma é a paramentação, que envolve luva, touca, óculos de proteção, avental, jaleco, sapato fechado, enfim, tudo que vai trazer segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional. Só assim, seguindo todas as medidas preventivas contidas nos protocolos de biossegurança, que nos protegeremos contra as infecções cruzadas e traremos um atendimento com segurança e qualidade para nossos pacientes.
visto que vamos acabar com a disseminação de micro-organismos, interrompendo toda uma cadeia de infecção, trazendo então um ambiente mais seguro e acolhedor, tanto para nós profissionais quanto para a nossa equipe e nossos pacientes. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Camille Rufina e eu irei falar um pouquinho sobre o treinamento de biossegurança na radiação na odontologia. Esse assunto é essencial para preservar tanto o paciente quanto o profissional a se expor nesse tipo de radiação. Nesse processo, o profissional aprende a utilizar de forma correta os equipamentos de proteção individual, como o avental de chumbo, protetor de tireoide, e além de aplicar técnicas que reduzem a dose de radiação sem perder a qualidade de imagem. Outro ponto muito importante é o uso adequado dos aparelhos de raio-x, a manutenção preventiva e a calibração periódica, que seguram o bom funcionamento e evitam falhas. O treinamento também aborda normas de proteção e protocolos de radioproteção, como as escolhas de critérios essenciais para exames, o posicionamento correto do paciente e o uso de barreiras físicas no ambiente adequado. Em resumo, a biossegurança é essencial, e vai muito além da proteção. Ele garante qualidade de imagem, qualidade de atendimento e um rendimento e uma confiança adequada, E fora que conserva tanto o paciente quanto o profissional que está mexendo com esse tipo de radiação, que pode, ao longo do tempo, prejudicar por ser uma radiação. Então, o profissional está ali mexendo todos os dias. Então, seguir normas e saber mexer adequadamente é essencial para não se comprometer,